E aí, jovem, aqui é o Vinícius Parente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Rota. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo mais técnico assim, que a gente vai aprender a diferença entre bares e componentes dentro do Fusion 360. Essa, galera, é uma diferença muito importante da gente aprender se a gente quiser trabalhar com esse software. Então fica com a gente até o final e já deixa o seu like e vamos pro vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Rota e hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre body e componente dentro do nosso software de modelagem 3D que é o Fusion 360. Então vamos lá, antes de começar a gente precisa entender um conceito de como que o Fusion 360 funciona. Diferente de outros softwares de modelagem 3D, o Fusion 360, o ambiente de montagem dele é o mesmo ambiente em que a gente faz a modelagem 3D. Então, tudo que a gente fizer aqui, a gente consegue realizar uma montagem no mesmo arquivo. Então, aqui, ó, quando a gente tem aqui na nossa árvore, aqui no nosso browser, o nosso navegador, aqui fica todo o histórico do que a gente vai fazendo. Com isso, galera, a gente tem algumas vantagens de praticidade, a gente consegue editar o nosso modelo 3D dentro do mesmo arquivo. Então, se a gente vê que tem algum erro, alguma falha, a gente consegue modificar dentro do mesmo arquivo. Então, isso é muito interessante. Mas, por que eu estou explicando esse conceito de montagem? Porque isso tem tudo a ver com o nosso assunto sobre o body e componente. Primeiramente, eu vou explicar o que é um body para vocês. Um body, gente, eu preparei até um arquivo para mostrar para vocês. Um body, gente, é um corpo. Ele é como é que eu posso dizer? Ele é um objeto 3D. Ele é apenas um objeto. E esse objeto, ele é individual. Como assim, Vinícius? Ele é individual. Ele só serve, tipo assim, eu tenho um corpo aqui, outro corpo aqui. Se a gente reparar aqui no menu de bares, eu fiz um corpo de 3 tipos diferentes aqui para vocês derem uma olhada, ok? E se a gente reparar aqui no menu, eles estão posicionados separadamente, os corpos, entendeu? Então, os corpos eles servem para a gente adicionar ou remover geometria. Vamos supor, se eu quiser fizer um outro elemento aqui, por exemplo, eu posso fazer um sketch aqui em cima desse cilindro, desenhar uma circunferência aqui, posso pegar isso daqui e fazer um corte. Eu estou fazendo isso em um corpo, entendeu? Então, o que eu modificar aqui, ó, ele fica no meu corpo. Meu corpo continua sendo apenas um objeto, servindo para usar como adicionar ou remover geometria. Eu posso também pegar aqui, ó, e criar aqui uma extrusão aqui para cima, ó. Quando eu coloco join, ele une em apenas um corpo o meu cilindro. Então, eu tenho como fazer esse corpo de algumas maneiras. Eu consigo fazer esse corpo nesse menu aqui, ó, de Solid, que é o menu que a gente mais utiliza. Eu consigo criar um corpo apenas pela superfície. Ela é uma casca, ela é uma superfície. Se eu clicar aqui em Surface, ela é uma superfície, uma casca. Ela não é sólida, não é um objeto sólido em si. Tá vendo? Olha, ele é apenas... Note que ele não tem espessura nenhuma. Eu trabalho apenas com a superfície aqui nesse menu de Surface, ok? E geralmente os recursos que eu utilizo para fazer aqui em Surface são os mesmos recursos, em sua maioria, que a gente já tem no menu Solid, ok? Então a gente tem um corpo pela superfície, a gente tem um corpo também aqui, ó. Se eu clicar aqui na minha linha do tempo, ó, forma. Eu posso editar uma forma. Como é que funciona isso, Vinícius? Eu posso criar formas orgânicas. Eu posso clicar aqui, ó. Ele é todo dividido em uma malha, a minha superfície. E eu consigo vir aqui em Modify, ó, e afundar ou modificar, ó, toda a superfície do meu corpo. Tá vendo, ó? Criando formas orgânicas através de uma malha, ok? Então, eu tenho diversas maneiras de criar um corpo no Fusion 360. Eu posso dar aqui Finish Form, ó, e ele faz essa modificação para mim. Tá vendo?
essa modificação de forma aqui. Então, o corpo nada mais é do que um objeto 3D. Mas, Vinícius, e um componente, o que que é? Galera, um componente nada mais é do que como se fosse um container, podemos assim dizer, que você contém, que está embutido dentro dele várias coisas. É como se fosse o conjunto de vários elementos dentro do Fusion 360. Eu posso ter corpos dentro dele, posso ter planos dentro de componentes, eu posso ter diversos corpos dentro de componentes, inclusive, e eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Vamos lá, olha só. Se eu vim aqui, ó, criei até um arquivo aqui como base para a gente trabalhar. Olha, se eu vier aqui, vim aqui em Solid, em Extrude, clicar aqui, ó, criar uma extrusão aqui, outra aqui e outra aqui. Se eu colocar New Body aqui nesse menu de Extrude e der um OK, ele cria para mim 3 corpos diferentes. Porém, você viu que eu trabalhei no mesmo sketch? Show? Agora, se eu vier aqui, ó, der um Ctrl Z, se eu vier aqui, ó, em Extrude, clicar nessas mesmas formas e no lugar de New Body eu colocar um New Component, quando eu clico aqui e dou um OK, olha só, ele cria apenas um componente. Ó. Quando eu clico aqui, ó, ele seleciona todos os meus corpos. Por quê? Porque se eu clicar aqui dentro, galera, olha, ele tem a origem, tem tudo aqui dentro do meu componente, ó, e tem todos os 3 corpos. Então, um componente é um conjunto de recursos que fica ali dentro de um componente, dentro de um lugar, dentro de uma pasta, que vai formar apenas um objeto. E quando eu crio um componente, eu consigo mover ele aqui, ó, dentro da minha área de trabalho. Eu consigo fazer o movimento dele. Por quê? Porque quando eu crio um componente, eu consigo fazer uma montagem com o meu componente. Então, aí que está aquele assunto que a gente puxou no início. Show de bola? Então, ó, vamos dar um Ctrl Z aqui, para a gente poder ver direitinho. Ó. Dá um Ctrl Z. Vamos voltar para o nosso sketch inicial. Por quê? Como eu consigo criar montagens apenas com componentes, então é de suma importância que a gente crie componentes para dentro da nossa área de trabalho, se a gente for trabalhar com alguma montagem, ok? Uma coisa interessante de corpo, olha só. Se eu vier aqui, ó, e selecionar, vamos supor, ó, eu vou fazer uma extrusão aqui. Você viu que eu fiz uma extrusão dessas duas formas aqui? Como elas estão juntas uma da outra, ela vai formar apenas um corpo. A mesma coisa se eu fizesse isso daqui, ó. Tá vendo? Ela forma apenas um corpo. Mas se eu fizer separadamente, ó, se eles não estiverem se tocando, as partes, elas vão fazer corpos separados, ok? Então, é isso aí, gente. Vamos fazer um resumo, então, de que é componente. Vamos lá, ó. Componente é o quê? Componente é como se fosse um container, um conjunto que a gente tem corpos, planos de construção, esboços, sketches, os planos já de origem do nosso modelo, tem subcomponentes dentro de componentes, eu posso ter componentes também dentro de componentes. Então, um componente ele é um aglomerado de recursos do meu Fusion 360. Show de bola? Se eu vier aqui, galera, olha só, e o componente também tem uma coisa muito interessante. Essa aula aqui, eu já fiz uma aula dessa montagem aqui no canal. Inclusive, galera, já vou deixando fazendo uma pausa aqui no vídeo para vocês deixarem um like, compartilhar o canal com todo mundo, porque a gente quer fazer esse conhecimento da modelagem 3D chegar a mais pessoas. E com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir. Então vamos voltar para a aula, ok? Uma coisa interessante que eu consigo fazer em componentes, eu consigo, tá vendo aqui, ó, eu tenho esse componente aqui, ó, eu consigo linkar componentes de maneira que eles, à medida que eu edite um componente, o componente derivado a ele, eu vou capturar a posição para eu não perder essa montagem, o componente derivado a ele, olha, ele também é alterado simultaneamente. Show de bola? Então, ó, eu consigo, tá vendo? Fazer a minha montagem apenas se eu tiver componentes, tá bom? Então, por isso que é importante a gente entender que o Fusion ele trabalha com corpos e componentes dessa maneira distinta. Por quê?
porque o ambiente de montagem ele é o mesmo de qualquer arquivo que você está trabalhando na modelagem 3D. Então você pode estar modelando um corpo e você pode depois estar transformando ele em componente. Vamos supor, isso daqui é um body, tá vendo? Eu posso clicar aqui e Create Components from Bodies. Eu criei um componente aqui. Criei esse componente a partir desse corpo. O componente aqui, a partir desse corpo que eu tinha anteriormente. Então, agora ele está habilitado a fazer parte de uma montagem, ok? Então, isso que é a importância de você saber a diferença entre componentes e corpos. A gente pode ter vários corpos dentro de um componente só. Show de bola? Então, é assim que funciona o Fusion 360, galera. Vamos lá. Vamos fazer uma revisão, então, agora do que são corpos e componentes. Vamos ver aqui, componente. Então, componente, eles são corpos, eles contêm corpos, eles são como se fossem containers, como se fossem pastas, conjuntos que contêm corpos, planos de construção, esboços, planos de origem, subcomponentes. E os bodies são os objetos 3D em si, que são utilizados para a gente fazer modificações geométricas. São partes sólidas, modificações sólidas de superfície, de malhas de construção. Então, os corpos, a diferença entre corpos e componentes são essas. Eu vou dar umas dicas aqui para vocês agora, que é interessante, sempre que se você for fazer um projeto que você necessite fazer alguma montagem, é interessante você trabalhar começando com um novo componente aqui, A gente vai clicar aqui, em Assemble, em New Component. Quando a gente clica aqui o tipo Standard mesmo e dá um nome para o seu componente, vamos supor que a gente vai fazer um guidão de bicicleta, sei lá, bota bike, dá um nome para o componente, ele vai ter aqui, o componente já feito. Quando a gente clica aqui, todo o corpo que a gente fizer, ele vai para dentro, ou a gente pode jogar para dentro desse componente. Aí fica mais fácil depois da gente fazer a montagem. A gente pode criar vários novos componentes que farão partes da nossa montagem. Então, dessa maneira, gente, essas dicas são primordiais para você que vai trabalhar com montagens no Fusion 360. Sempre iniciar criando um novo componente, ok? Então essa aula ela foi bem mais teórica, mas é muito importante para a gente entender vários conceitos aqui dentro do software que a gente usa. É isso aí, galera. Agora que você já sabe a diferença entre body e componente, deixa o seu like, compartilha o vídeo com todo mundo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo aqui no canal do Horta. E outra coisa também é seguir a gente em todas as redes sociais, porque lá a gente posta um conteúdo diferenciado e tá muito maneiro. Um abraço a todos e tchau!